Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Araújo e nesta aula nós vamos falar sobre os regimes contábeis. O que é um regime contábil? É a forma pela qual você vai fazer a escrituração contábil. No popular, quer dizer que é a regra que você vai utilizar para fazer os registros contábeis. É a regra que você vai usar para registrar todas as alterações que ocorrem no patrimônio da empresa. Tá? E qual é essa regra? É um regime contábil. São 3 regimes. O primeiro é o regime de caixa. Regime de caixa. O regime de caixa, ele vem dizer que os registros devem ser realizados no momento em que ocorrem entradas e saídas de dinheiro no caixa. Portanto, o regime de caixa, ele é um regime utilizado no financeiro, porque só registra as entradas de caixa no momento em que entra o dinheiro. Só registra as saídas de caixa no momento em que efetivamente sai o dinheiro do caixa. Esse é o regime de caixa. Registra no momento em que entra, registra no momento em que sai. Ponto. Depois nós temos o regime de competência. Competência. O regime de competência, ele vem dizer, você vai registrar tudo o que acontece no patrimônio das empresas utilizando a competência, ou seja, utilizando o período em que ocorre o fato gerador, em que ocorre efetivamente a alteração no patrimônio. Vou te dar um exemplo. Imagine que você vendeu mercadorias no mês de março. Segundo o regime de competência, você tem que registrar essa venda no mês de março, mesmo que você só vai receber por essa venda em abril. Perceba, você vendeu em março por algo que você vai receber em abril. O regime de competência diz em que competência, em que mês, em que período ocorreu a venda. A venda ocorreu em março, então o registro deve ser feito em março, porque foi nessa competência, foi nesse mês em que ocorreu a venda, e ele vai ajudar a encontrar, a apurar o resultado do mês de março. E aí, outro exemplo. Imagine que você gastou no mês de março para pagar em abril. Perceba, o gasto ocorreu no mês de março, mas o pagamento será em abril. O regime de competência vai dizer, se o gasto ocorreu no mês de março, deve ser registrado no mês de março. Deve compor o mês de março. Deve fazer parte da competência de março, tá? Mesmo que só vai pagar em abril. E aí fica claro agora para você entender os dois. Neste exemplo, você vendeu em março para receber em abril. Segundo o regime de competência, ele vai dizer, a venda ocorreu no mês de março, vamos registrar em março. O regime de caixa vai dizer, não, eu só vou registrar em abril quando efetivamente entrar o dinheiro no caixa. Ponto. A venda, a despesa, melhor dizendo, a despesa que você fez no mês de março. Ela ocorreu em março, porém ela só será paga em abril. A despesa vai fazer parte do mês de março, segundo o regime de competência, vai ser registrada em março. E o regime de caixa vai falar, não, eu só vou registrar essa despesa no mês de abril, quando efetivamente sair dinheiro do caixa para pagar por essa despesa. Regime de competência e regime de caixa. Um obedece o fato gerador, quando ocorreu a venda ou quando ocorreu a despesa, o gasto. O regime de caixa fala, não, eu só vou registrar quando efetivamente entrar dinheiro no meu caixa ou quando efetivamente sair dinheiro no caixa. Perceba que o regime de caixa ele é financeiro e o regime de competência ele é contábil, porque ele ajuda a encontrar o resultado daquela competência, o resultado daquele mês. Tudo que foi vendido no mês de março, tudo que foi gasto no mês de março, independente do recebimento, tudo que foi recebido e tudo que foi gasto, acho o resultado contábil de março. Simples assim. Depois nós temos o terceiro regime, que é o regime misto. O regime misto. O regime misto, ele é utilizado em órgãos públicos, é utilizado pela contabilidade aplicada ao setor público, que ele é misto, como o próprio nome diz, ele mistura os dois regimes anteriores. Para as despesas, ele utiliza o regime de competência.
Para registrar as despesas, ele utiliza o regime de competência. Para registrar as receitas, ou seja, as entradas de dinheiro, receitas, as entradas de dinheiro, ele utiliza o regime de caixa. Por isso que é um regime misto. Considera para a despesa, registra utilizando o regime de competência e para as receitas, registra utilizando o regime de caixa. Misto, mistura os dois. Contabilidade aplicada ao setor público trabalha com regime misto. Tá? É isso, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!